Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de Geografia, capítulo 14. Pegue o livro de vocês aí na página 144 e acompanha. Vamos lá? Cuidar para não faltar. As pessoas utilizam os recursos naturais para fazer diversos produtos e para atender às suas necessidades. No entanto, algumas ações humanas podem causar prejuízo ao meio ambiente e alguns recursos naturais, como o solo e o ar, podem ser ameaçados pelos efeitos da poluição. Por isso, é importante cuidarmos dos recursos naturais. O chão da terra. Minhoca. Há furos pequenos por todo o terreno. São tocas das finas minhocas. Com tantos furinhos, a terra é tão boa. Minhocas não furam a terra à toa. Bonitinho o poema, né? Gostei. E aí, segundo o poema, onde as minhocas vivem? Na terra ou no terreno, não é isso? E por que as minhocas fazem furinhos na terra? Para fazer as suas tocas. E qual é o recurso natural que está sendo apresentado no poema? Coloquei a resposta aqui embaixo, do ladinho. O solo. Então, o recurso natural que está sendo representado aqui neste poema é o solo. E o que é solo? O solo, gente, é um recurso natural formado pela ação da natureza ao longo dos anos. É nele que os seres humanos realizam diversas atividades, como a agricultura, para o cultivo e alimentação. Além disso, o solo, que extraímos boa parte da matéria-prima utilizada na fabricação de produtos, como a madeira, necessária para produzir os móveis. Esse recurso natural é feito a partir de dois tipos de componentes: o mineral, os componentes minerais, e os componentes orgânicos. Tá? São componentes minerais, a areia e a argila. Já os componentes orgânicos são formados por restos de seres vivos, como raízes, caules, folhas e animais. Outros componentes encontrados no solo são pedaços de rochas, ar e água. Quanto mais componentes estiverem presentes, melhor é a qualidade do solo. Alguns solos são pobres em componentes orgânicos, por isso apresentam menor capacidade produtiva. Assim, os solos mais procurados para o plantio são aqueles ricos em componentes orgânicos. Tipos de solo. Olha só, existem vários tipos de solo que possuem características próprias. É o que a gente vai ver agora, tá? Esse é um tipo que é o arenoso. Possui grande quantidade de areia. Normalmente, não possui muitos nutrientes, o que dificulta o crescimento de plantas, né? É areia. Temos aqui outro tipo de solo, que é o argiloso. Possui grande quantidade de argila. Esse tipo de solo também é molhado e barrento. Geralmente, ele é encontrado em regiões úmidas. E temos também o umífero. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois ele possui uma camada rica em nutrientes. O solo umífero é o mais adequado para a atividade agrícola. O solo e a vegetação. O solo é essencial para a vegetação, pois é nele que a maioria das plantas se desenvolve. Para os vegetais se desenvolverem, o solo precisa ser fértil, úmido e além de possuir boa circulação de ar. Assim, sendo mais fértil e adequado à vida, mais vegetação crescerá. Aqui ao lado nós temos a imagem do Jardim Botânico de Inhotim, na cidade de Brumadinho. Essa foto foi tirada em 2018, tá? Eu trouxe uma foto mais amplificada dele. É o mesmo jardim em outra área, tá? Veja aí como o solo é rico em nutrientes. A gente nota pela vegetação que lá tem, né? Agora, sobre
solo, sobre o que a gente acabou de estudar, eu quero que vocês deem uma pausa para a realização da atividade, da página 148. Então, pausa, daqui a pouco vem aqui conferir a correção. Vamos lá. E aí, conseguiram? Então, vamos lá. Agora é com você. Escreva nas linhas abaixo quais são os componentes que formam o solo. A gente viu isso. O solo é formado por componentes minerais, como areia, argila e fragmentos de rocha, e por componentes orgânicos, como os restos de matérias vivas, a exemplo de raízes, caules, folhas e animais mortos decompostos. Tá? Além disso, são encontrados também ar e umidade, que é ar e a água. Tá? E ligue as características dos solos correspondentes. Solo com grande quantidade de areia e poucos nutrientes. É o solo arenoso. Solo mais indicado para a agricultura, porque é muito fértil. É o solo umífero. E o solo molhado e barrento, geralmente encontrado em muitas regiões úmidas. É o solo argiloso. Então, continuando os estudos sobre o solo, agora nós vamos ver sobre os seres vivos que melhoram a qualidade do solo. Diversos seres vivos são encontrados no solo. A ação deles é fundamental para a qualidade desse recurso natural. Caracóis e besouros são alguns dos seres vivos que habitam o solo. Eles também contribuem para deixá-lo com boa circulação de ar e rico em matéria orgânica. As formigas e os cupins cavam galerias que facilitam a circulação de ar e a penetração de água e as raízes das plantas. E as minhocas também deixam o solo mais fofo, o que facilita o crescimento das raízes das plantas. Elas também ajudam a deixar o solo mais fértil, pois comem porção de terra e restos de plantas de animais, e depois liberam essas porções, deixando o solo mais rico em nutrientes para as plantas. E quando diz assim, libera essas porções, é o cocôzinho delas mesmo, tá? Que deixa o solo aí rico em nutrientes, é isso aí. E as plantas também são seres vivos que vivem no solo. As raízes das plantas são essenciais para a qualidade do solo. Elas facilitam a entrada de água e ar, fundamentais para um solo sadio. Além disso, as raízes ajudam a fixar o solo. Agora vamos entrar aí nos problemas causados ao solo pela ação humana. A ação humana, se não realizada com cuidado, pode trazer várias consequências negativas ao ambiente. Como com o solo não é diferente. Além da poluição e da contaminação, vários outros problemas podem ser causados ao solo pela ação dos seres humanos. Vamos conhecer alguns deles. Aqui nós temos a erosão. Quando o solo perde a vegetação, ele fica sem nutrientes, pois eles são arrastados junto com outras partículas do solo, pela água e pelo vento. Esse processo, gente, é chamado de erosão. A erosão do solo é um processo natural, mas pode ser intensificado pelo desmatamento. Se acontecer de modo intenso, a erosão do solo traz vários prejuízos, como a impossibilidade do crescimento de vegetação no solo, né? E isso faz com que imensas áreas não possam mais ser usadas para o replantio de vegetação, nem mesmo para o cultivo de vegetais para servirem como alimentos ou matérias-primas. A erosão também causa deslizamentos de terra, que, se ocorrem em áreas habitadas, pode gerar sérios danos às pessoas, como o desabamento de suas casas. É isso aí. Temos aqui o exemplo de erosão do solo causada pelo desmatamento em Bofete, São Paulo, 2017. Outro problema do solo é a compactação.
O solo usado para a construção de cidades, que é dessa forma aqui que vocês estão vendo na imagem, assim como o solo explorado pelas atividades agrícolas, que é essa outra imagem, né, ou agropecuárias, passam por um processo que torna menos fofo, ou seja, menos aerado e com menor infiltração de água. Esse processo é chamado de compactação, deixa o solo compacto, muito espremidinho, vamos dizer assim. O uso intensivo de máquinas pesadas na agricultura, bem também como a movimentação intensa de gado na pecuária, podem levar à compactação do solo. Isso dificulta o desenvolvimento adequado dos vegetais, já que suas raízes têm mais dificuldade para entrar no solo. Além disso, solos compactados impedem a infiltração da água em camadas mais profundas. Entre as consequências estão o aumento da quantidade de água na superfície do solo, o que pode contribuir para intensificar a erosão, e o menor acúmulo de águas subterrâneas. É isso aí. Aqui é outro problema, que é o esgotamento. Para os vegetais se desenvolverem, eles retiram os nutrientes e a água do solo por meio das raízes. Portanto, nos diversos tipos de plantação agrícola, as plantas consomem nutrientes do solo. Como a agricultura é uma atividade promovida continuamente pelos seres humanos, ou seja, ela nunca para, plantando, colhendo e plantando de novo, ela pode levar ao esgotamento do solo, tornando-o inadequado ao cultivo. O esgotamento acontece quando não há mais nutrientes e água para serem retirados do solo pelas plantas. Aqui na imagem, solo sem nutrientes devido ao uso intenso em Manuel Viana, no Rio Grande do Sul. A foto foi tirada em 2018. Então, para evitar todos esses danos, o que a gente pode fazer? Cuidando do solo. Então, há várias maneiras de cuidar do solo. Muitas são simples e usadas há tempos por diversas sociedades. Primeiro, o reflorestamento, para evitar que algumas florestas que tiveram sua vegetação retirada desapareçam completamente, as pessoas podem plantar novas mudas de árvores e plantas comuns da região onde a floresta fica. Então, é uma maneira de ajudar, realizando o reflorestamento. A rotação de culturas, Fazer a rotação de culturas. A rotação de culturas, gente, consiste em dividir o terreno em algumas partes e em cada uma plantar um vegetal diferente, deixando uma delas descansar por um período. Assim, evita-se que a atividade agrícola esgote o solo. Então, é plantar vegetais diferentes e sempre deixar uma parte delas descansar, que é para repor os nutrientes que foram perdidos, tá? Deslizamento de terra, olha só. Evitar ocupar áreas de risco de deslizamento de terra. A construção de moradias não deve ser feita em áreas de risco, como próximos a morros, pois o solo pode deslizar, destruindo as casas e causando prejuízo para os moradores. Nessas áreas, deve ser preservada a vegetação natural. Então, fazendo um resumão de tudo que a gente viu, eu peço que vocês acompanhem pelo livro, já que aqui onde eu estou, tem assunto, mas está ocupado pela minha foto, pelo meu vídeo, então eu peço que vocês acompanhem pelo livro. Então, primeiro, o solo é um recurso natural formado pela ação da natureza há muitos anos. Nele, a vegetação se desenvolve e muitas pessoas praticam a agricultura. Logo, o solo é formado por minerais, como a areia e a argila, e por matéria orgânica, como o resto de seres vivos. Além desses, outros componentes são encontrados no solo, como pedaços de rocha, ar e água. Podemos encontrar vários tipos de solo.
o solo arenoso, que possui grande quantidade de areia e geralmente não possui muitos nutrientes, o que dificulta o crescimento das plantas. Podemos encontrar também o solo argiloso, que possui grande quantidade de argila, né? Esse tipo de solo também é molhado e barrento. Geralmente ele é encontrado em regiões úmidas. E também temos o solo umífero, que é bastante fértil, pois ele possui uma camada rica em nutrientes. O solo umífero é o mais adequado para a atividade agrícola. Vimos que vários seres vivos habitam os solos, que esses seres ajudam a melhorar a qualidade do solo, como por exemplo, é possível citar os caracóis, as minhocas, as formigas e as plantas, né? Alguns problemas relacionados ao solo são causados pela ação humana. Isso pode trazer consequências negativas para o meio ambiente, como, por exemplo, o esgotamento, né, que acontece quando não há mais nutrientes e água a serem retirados pelas plantas, o uso intenso de máquinas na agricultura e a movimentação intensa de gado e o solo usado para a construção de cidades pode causar a compactação dos solos e também quando o solo perde sua vegetação, ele fica sem nutrientes, que podem ser arrastados junto com parte do solo pela água e pelo vento. Esse processo chama-se de erosão. E vimos também que para cuidar do solo, para evitar todos esses problemas, as pessoas podem realizar reflorestamento, fazer a rotação de culturas e evitar ocupar as áreas de risco de deslizamento de terra, certo? Agora eu deixo para vocês a realização das páginas 152, 153 e 155. Tchau, tchau e até a próxima aula. Beijo!